Olá para você que nos acompanha no nosso Escuta Mana, mais um episódio do nosso podcast. O nosso assunto de hoje é responsabilidade social. A nossa entrevistada especial de hoje é a Silvia Lopes. Ela é assessora técnica do Fundo Manaus Solidária e também conselheira municipal da pessoa com deficiência e da assistência social. Silvia, tudo bem? Boa tarde, espero que tenhamos uma tarde maravilhosa, né? E vamos ao tema, responsabilidade social. Responsabilidade social. Na sua avaliação, quando a gente fala justamente sobre responsabilidade social, o que as pessoas imaginam e o que de fato é a responsabilidade social? Pois é, né? Eu vou falar enquanto assistente social agora, tá? Eu acho até que nesse mundo que nós estamos vivendo, seria realmente muito bom se todo mundo tivesse essa consciência da responsabilidade social, né? Porque é o eu olhar para o outro, principalmente, é o eu ter empatia pelo outro, né? Então, isso, assim, é fundamental, Flávia. E a gente vê realmente que a gente ainda está galgando, tá? É como se fosse um discurso muito bonito, né? Mas colocar ali no papel, praticar... Aí já é algo, eu não digo nem que muito difícil, mas algo a se pensar. Porque hoje parece que precisamos tomar cuidado com o próximo, precisamos ter mais empatia, mas quando é o momento de você se colocar de fato no lugar do outro, parece que é algo muito doloroso. Parece que hoje as pessoas elas estão muito egoístas, hoje as pessoas estão olhando muito pro seu e não pro nosso. Você tem essa visão? Exatamente. Também? É porque, na verdade, o se doar não é tão fácil, né? A gente sabe que é muito bonito realmente, mas na hora do acontecer, o se doar não é tão fácil. E eu falo sobre essa questão da responsabilidade social. É tão importante porque diante de tanta coisa que vem acontecendo, não especificamente na capital amazonense, mas no Brasil, no mundo todo, hoje as pessoas elas estão precisando mais de uma inteligência emocional, de um cuidado a mais. Às vezes, a gente chega no trabalho, a gente dá um bom dia, a pessoa ela não responde, às vezes fica chateado, poxa vida, a pessoa não me respondeu, mas a gente não sabe o que essa pessoa está passando, quais são os pesos que essas pessoas carregam, não é? Exatamente. Quando nós estávamos vindo para cá, eu vi uma matéria na internet hoje sobre o fim, a OMS declarou o fim da pandemia, né? Então, assim, foi fantástico. E, assim, eu imaginava, na verdade, que a pandemia trouxesse um diferencial nas pessoas. Eu achava que as pessoas iam se tornar melhores após a pandemia. Era tipo uma obrigação para quem ficou vivo, para quem conseguiu escapar, né, do que nós tivemos, era o ficar melhor, o olhar pelo outro, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo que não foi bem o que aconteceu. Porém, eu sou aquela pessoa que prefiro acreditar no que ainda dá para ajeitar, ainda dá para melhorar, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, que tem muita gente também de bem, né? Tem muita gente bacana. Até porque se a gente não acreditar justamente que há o amor, que há a empatia, então a gente não precisa mais viver, vamos dizer assim, porque já está entregue. E não é assim, justamente agora, como você falou, Ministério da Saúde, a pandemia já acabou. Então, quais são os aprendizados, né, que a gente adquiriu aí com tudo isso? Porque quando chegou no momento da pandemia, todo mundo, vamos lá, o oxigênio e tudo mais, vamos ajudar, ninguém solta a mão de ninguém, vamos lá colocar o álcool em gel. E agora? De que forma que a gente vai cuidar do outro? De que forma que a gente vai pensar no outro? Sobrevivemos, graças a Deus, espero que não volte, né? Mas para isso a gente precisa se cuidar, não especificamente do álcool na mão ou então na máscara no rosto, sobretudo na cabeça. Exatamente. Né? Porque às vezes tudo tá aqui dentro. Exatamente. Às vezes a gente tem uns pensamentos negativos, mas eles vão passar e estão na nossa cabeça. Então, como é que as pessoas vivem essa realidade de viver o amor, de fato ser empático? Porque, sim, eu sempre falo isso, o discurso é muito bonitinho, principalmente na internet, né? Precisamos pensar no outro. Mas na hora que você tem que se colocar, você não se coloca no lugar do outro. Então, a pessoa com deficiência, o idoso que precisa atravessar a rua, é a criança que precisa ter um parquinho ali adequado, é a inclusão social. Então, a gente
tem uma gama de coisas, né? Todas nós, né, Flávia? As mulheres, né? A mulher que no dia a dia cumpre aí trocentas funções no mesmo dia. É a mãe da pessoa com deficiência que precisa de um olhar diferenciado para ela também, que muitas vezes abre mão da própria vida para cuidar daquele filho, né? É o idoso que muitas vezes foi abandonado pelos filhos, porque é tipo assim, agora chegou a hora dele dar trabalho, eu não quero ter trabalho. Realmente a criança, como você falou, que precisa ter um local para brincar, né? Para estudar também. Exatamente, para estudar, para se desenvolver, né? E é assim, vamos acreditar justamente nisso, né? Vamos pensar que realmente essa responsabilidade social, ela vai entrar realmente um pouquinho na cabeça de todo mundo, né? E que essa empatia que a gente tanto fala e o amor realmente vença toda essa parte negativa que a gente está vivenciando aí no Brasil, no mundo e na nossa cidade também, né? E ainda falando sobre as nossas crianças, que eu penso que elas são o futuro, o nosso futuro. Eu deposito toda a minha esperança nos meus filhos, nas crianças. Eu fui recentemente fazer uma gravação em uma escola, aí eu vi uma mãe acompanhando o seu filho, enquanto todos os maiores já na fila ali para passar no detector de metal. Aí tinha uma mãe com um garotinho, né? Aí ela falou, olha, meu filho é autista, então eu precisaria ter o cuidado dele, uma atenção. Aí a diretora, a professora, eu não me recordo muito bem, ela, não, claro, com certeza, ele é um aluno incrível. Eu, naquele momento, me coloquei no lugar da mãe e eu fiquei aliviada. Mas eu também fiquei, poxa vida, será que os coleguinhas, né, também entendem... Será que também inclui esse garotinho? Será que brincam com ele? Porque quando a gente não tem uma informação, logo a pessoa ela quer ter uma distância. E quando a gente fala do autismo, a gente também fala de responsabilidade social e de inclusão também, né, Silvia? Exatamente. Inclusão é tudo, né? É uma das falas principais da pessoa com deficiência, é isso. Inclusão não é favor, é um direito. Né? E o que você falou, infelizmente, acontece muito, né? Eu queria te dizer assim que não, que o autista, ou síndrome de Down, ou mesmo usuário de cadeira de rodas, ele é totalmente incluído na sociedade. Não é verdade, né? Mas eu também te digo que a gente já melhorou bastante. A gente já melhorou muito, assim, com relação ao que nós éramos há alguns anos atrás. Nós já alcançamos muitas coisas, né? Mas tem muito ainda para melhorar. Então, realmente, esse momento que a gente viveu agora, esse último mês, que foi a questão da revista, né? Para ver a questão, depois desses incidentes terríveis que a gente teve aí, de mortes, de ataques, eu fui questionada. Uma pessoa me perguntou assim, Silvia, como é que vai funcionar com relação aos autistas, né? Como é que vai ser essa vistoria com eles? Eu falei, como é com todo mundo? Eles vão ter que passar, porque eles não são diferentes, né? Eles vão ter que passar, agora, claro, com um jeitinho, porque pegar a bolsa, abrir a bolsa, né? Fazendo aquela coisa de um jeitinho que ele entenda que ele está fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo, né? Então, o incluir é uma tarefa diária, né? Necessário. De quem trabalha com isso, principalmente. E nós tivemos, eu não sei se eu já posso comentar. Sim, claro. Aqui. Inclusive, seria minha próxima pergunta. Mas fique à vontade. Nós tivemos agora, domingo, um encerramento lá na Ponta Negra, que foi o encerramento do Mês Azul, porque você falou em autismo, eu já me lembrei, pra gente não perder. E aí foi assim, foi um evento maravilhoso, um evento realmente de inclusão, tá? Nós tivemos várias atividades adaptadas. Nós tivemos zumba adaptada. Nós tivemos uma área, várias mesas para pintura. Porque, assim, existem autistas que eles têm, assim, o dom da pintura. Eles se fecham naquele mundo e eles se dedicam àquilo, assim, com uma perfeição. Então, nós tínhamos essa parte de pintura. Nós tínhamos parceria com várias secretarias, né? Entre elas, por exemplo, a CEMUSP, que eles tinham algumas moças que faziam pintura nas crianças.
crianças, né? No rosto, nas mãos. Nós tínhamos palhaço, nós tínhamos cama elástica, tínhamos uma área do circuito motor, que também é algo fantástico, que é uma das terapias ocupacionais que acontecem com as pessoas com deficiência, sejam elas autistas, síndrome de Down, né? E aí tínhamos o circuito motor também, nós tínhamos a sensa, a conferição de pressão, com vários serviços, né? Então, assim, tivemos a caminhada azul, foi uma caminhada que deu muita gente, foi fantástico, assim. E para mim, o melhor disso tudo é quando terminou, nós ouvirmos das pessoas, das instituições que trabalham com autistas, dizendo pra gente, foi fantástico. Então, assim, você pensar que você fez parte daquilo, que você lá atrás deu uma cutucadinha, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, seria legal se tivesse isso, não é legal isso, porque, né? Então, assim, você olhar o final, o objetivo ter sido alcançado, e você vê que realmente... O que eles querem? Eles querem ser enxergados, né? Então, aquele momento foi um momento para eles serem enxergados. E aí, nós já tivemos, assim, várias ideias de lá. Aquele dia, nós já pensamos assim, a partir dessa data, a gente vai procurar, de 2 em 2 meses, ter alguma ação nesse sentido, uma ação grande, assim, para trazer as pessoas e enxergarem, né? Porque como a gente falou logo no comecinho sobre a empatia, sobre o olhar para o outro, porque é muito bonito realmente olhar dali, né, de longe, mas quando você se envolve é muito diferente. Então, já é um plano nosso, é algo que a gente já começou a pensar para daqui a 2 meses a gente ter algo assim, grande desse jeito. E assim... E essa ação, ela é tão importante, apesar de tudo isso mesmo que você falou, é porque além de incluir conta, ou então ensina, ou então abraça o coração daquelas mães que estão na fase de descoberta do filho. Poxa, será que o meu filho é? Será que não é? Já foi diagnosticado? Ainda não? Eu tenho medo do diagnóstico, eu tenho medo do que o meu filho ainda vai passar, o que ele pode passar, o que as pessoas vão falar para ele, será que as pessoas vão ferir? Será que ele vai se sentir ferido? Então, acredito que tenha várias e várias dúvidas na cabeça da mãe, na cabeça do pai, na cabeça da avó, da pessoa responsável por aquela criança. Então, um evento desse, além de incluir, além de pulverizar, poxa vida, a minha criança, né, as atividades, ela também mostra que a gente tá junto, sabe? Poxa, eu passei isso aqui com a minha filha, você pode passar ou não, mas a gente tá aqui para se ajudar. Então, eu acho muito legal isso tudo. Embora que, eu não tenho ninguém da minha família, né, com autismo, mas você conhecer, você se permitir, você abrir o seu coração para abraçar, é bem louvável, né, Silvia? Porque você pode até não ter alguém na sua família, mas com certeza você conhece quem tem. E né? pode conhecer, se ainda não conhece, né? E assim, o saber como lidar, como tratar, o que falar, o que fazer, é todo um diferencial. E realmente, quando você fala que foi um abraçar, foi isso mesmo, tá? Nós vimos várias mães, entre elas mesmo se abraçando por estarem se encontrando lá. Nós fizemos tivemos um diferencial, eu vou dizer, das ações, que nós convidamos algumas instituições, né, que tem parceria conosco, que são organizações da sociedade civil e que trabalham justamente com o autismo, né? E nós os levamos para lá, para que eles realmente estivessem inseridos. Eles não foram só convidados. Olha só. Eles tiveram um stand para expor o material deles, né? Para fazer até a venda dos produtos deles, porque muitas dessas OSCs sobrevivem, né? Das atividades que eles fazem lá. Então, assim, para eles também foi um diferencial. Foi realmente o que você falou. Tamo junto, dá a mão e vamos junto, vamos caminhar. Vamos com o mesmo pensamento que a gente vai construir uma Manaus diferente, né? Sabe que só de você falar, o meu coraçãozinho, eu fico até um pouco emocionada. Porque o que acontece? Aqui a gente tem a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. E o que tem de gente que machuca as crianças, né? Eu tenho 2 filhos. Então, você falando, eu fico imaginando um monte de coisa na minha cabeça.
Isso nunca me aconteceu aqui. Eu nem vou te contar eu nem vou te contar que a chorona sou eu, tá? Gente, isso nunca me aconteceu. Olha que eu já trabalhei como repórter com notícias, com pessoas decepadas e nunca me aconteceu nada. Mas quando a gente fala do bem, a gente fala de crianças, a gente fala de realmente a gente abraçar o outro. Porque nessa vida a gente só tem uma oportunidade de fazer o bem, né? Então, fazer o bem, a gente tá fazendo bem pra pessoa e pra gente, a gente fica leve, a gente fica bem. A gente tem a escolha, né? E o diferencial realmente é fazer a escolha do bem, né? Sim. Que é o que vai te deixar com o coração leve, é o que vai te deixar baixar a cabeça no travesseiro com a certeza de que você realmente fez o que você podia ter feito. Eu sou meio suspeita, tá? Assim, que realmente... Pronto agora, todo mundo tá se emocionando aqui. Porque eu realmente tenho um pezinho muito forte pro lado da pessoa com deficiência. E assim, lá no trabalho, todo mundo já fala pessoa com deficiência, chama a Silvia, né? Mas é porque é isso, quando eu fiz visitas domiciliares em residência, porque a mãe tem 3 filhos com deficiência, que o pai abandonou, entendeu? Então você fica imaginando realmente, e a coisa mais triste é você ouvir uma mãe dessa dizer assim: eu quero que meus filhos morram primeiro do que eu. Eu tenho uma filha também, né? Eu sou apaixonada, então eu não consigo me imaginar perder minha filha. Mas geralmente as mães atípicas, elas preferem isso. Elas preferem que os filhos morram primeiro do que elas, porque elas têm medo de que elas morram. Como é que eles vão ficar? Ninguém vai cuidar do jeito que elas cuidam. Então, nossa, isso você sai... Ou até mesmo a dor que eles vão sentir. Você sai de um lugar desse, de ter escutado uma mãe dessa falar isso, e eu como mãe saio de lá assim com meu coração apertado, falo, meu Deus, mas totalmente compreensível a fala dela, né? Eu como mãe digo, não, se eu tiver que dar a minha vida 10 vezes, deixar minha filha aqui viva, seguindo, já para as mães atípicas, com muita dor, porque elas não falam isso da melhor forma, assim, sim, felizes, claro que não. Elas falam, mas elas dizem assim, eu sei que ele tá bem comigo, eu aqui pertinho, porque muitos, por exemplo, vamos falar dos autistas de novo, tem muitos deles que não são verbais, então eles sim, não falam nada. Então, tem mãe que consegue identificar o que o filho quer, porque ela já se acostumou, já entendeu a fala dele, que não verbal, ela já entendeu. Quando ele aponta, ela sabe o que ele quer. Quando ele fecha a cara, ela já entendeu. Nem todo mundo vai ter isso. E tem uma palavrinha mágica também, que é a paciência. Então, até mesmo a mãe, às vezes, né, tem o direito de perder a paciência, mas isso não significa que vai agredir, que vai, né, enfim. Mas a paciência de uma mãe não se compara com a paciência de mais ninguém. Não. Então, a mãe realmente é a mãe. Exatamente. Então, é fantástico, assim. A gente muda muito como profissional, como pessoa. Quando você vai para esses lugares, quando você vivencia aquilo ali, você diz, opa, eu não tenho problema, né? Então, tipo, meu Deus, o que eu posso fazer para tentar, quem dera eu tivesse uma cartola mágica e pudesse colocar a mão ali e sair resolvendo todos os problemas. Porque assim, a gente existem leis, existem projetos, existe tudo muito bonito, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue. E assim, eu falo o que eu falei ainda agora, mesmo que seja redundante, eu prefiro acreditar que as coisas vão melhorar, né? Que as coisas vão dar certo, que devagarzinho a gente vai conseguir dar um jeitinho. Mas é realmente... Então, esse evento de domingo, ele foi um evento diferenciado para a gente. Nós não fomos co-participantes, nós fomos o autor da festa, né? Nós trouxemos as secretarias e dissemos, vai ser assim, e nós queremos, convidamos as pessoas com deficiência, espalhamos e compartilhamos para que fosse. Então, de repente, quando a gente viu chegando ônibus, carro e gente de tudo que era canto subindo, o olhinho brilha e você pensa assim, deu certo, legal, né? Então, assim, é fantástico. Inclusive, o Fundo Manaus Solidária trabalha com fomento, né? De 69 instituições que são as OSCs, né? Que são as organizações da sociedade civil. E são das mais diversas, Flávia, assim... O fomento, ele talvez seja uma das prioridades do fundo, ou o carro-chefe do fundo, tá? Aí você vai dizer, o que é o fomento? A gente abre o edital e as instituições da sociedade civil, eles apresentam para nós planos de trabalho.
falando sobre o projeto deles, o que eles querem executar. Então, um exemplo, esse último edital, que ainda está em validade, né? Nós contemplamos ano passado 63 instituições, das mais variadas. Porque o nosso fundo, ele tem um diferencial das outras secretarias, né? Porque ele não fecha o edital, ele não é só para a pessoa com deficiência, ele não é só para assistência, ele não é só para o idoso, ele não é só para a cultura, ele tem as portas abertas. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2022, nós tivemos, 2021 para 2022, 152 instituições que apresentaram planos de trabalho. Uau! Então, assim, você imagina 152 instituições na área aqui da cidade de Manaus e zona rural, né? Dizendo assim, ei, a gente quer tentar, a gente quer, né? Então, assim, nós vimos projetos dos mais diversos. Era de escola de samba, era de escola de teatro, era de idoso, mulher vítima de violência, abrigos, né? Então, assim, foi algo fantástico. Nós contemplamos, ano passado, 63 instituições, né? Porque, assim, quem dera nós tivéssemos mais dinheiro para pegar mais, né? Mas, assim, nós contemplamos 63. Esse ano, nós já tivemos um acréscimo. A gente vai contemplar de 69 a 70, que quem estiver ouvindo deve estar dizendo, quando que a gente vai receber? Assim, a gente está correndo para ver se consegue fazer esse pagamento até o dia 15 de maio, né? Então, até o dia 15 vai ter um grande evento, que a gente até já convida vocês, tá? Mas é importante ficar atento também, né? Sim. Até o dia 15 a gente vai ter esse grande evento da entrega do cheque simbólico, né? Das instituições. E, assim, é fantástico quando você pensa o que é a OSC. A OSC, ela é um braço, né? Seja do poder municipal, do poder estadual, do poder federal. É onde, por exemplo, o poder municipal não está conseguindo chegar. É aqueles meninos que, quando saem da escola de manhã, de tarde ficam brincando na rua. Aí tem uma OSC lá tendo atividades para eles estarem lá dentro se alfabetizando, né? Ou então fazendo atividades esportivas, né? É aquela OSC que pega aquela pessoa com deficiência, que, por exemplo, autismo severo, que não consegue frequentar a escola, mas que vai lá para aquela instituição e ele tem várias terapias, seja com fonoaudiólogo, seja muito com... legal. Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, nós temos, para este ano agora, que devem estar recebendo até semana que vem, 69 instituições das mais variadas. Quer saber uma coisa diferente? Com certeza. Nós temos 5 ou 6 que vão ser contempladas agora, que são catadores de lixo, materiais reciclados. Olha entendeu? só que legal. Então, assim, é aquele olhar que a gente teve também para a questão do meio ambiente. Sim. Né? Então, é um diferencial. E a palavra já diz, né? As palavras. Responsabilidade social, não especificamente do poder público, exclusivamente do poder público, mas é de todo mundo, da sociedade, do poder público, de todos nós, né? Agora, eu vou de... Nossa, uma coisa que o Fundo Manaus Solidária fez, claro, diante de todas as atividades de vocês, das ações e tudo mais, o que foi o Natal das Águas, mulher? Ai, verdade. Gente, que coisa mais linda. Vamos brincar que Manaus está virando o gramado da região norte? Sim, ó, virou, eu acho que não é difícil sonhar, não, viu? A gente está virando o gramado da região norte, né? Chora, gramado. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, gente, é maravilhoso você pensar que nós viemos de uma época de uma pandemia terrível, que tivemos, assim, perdas terríveis e que... E que, de repente, nós conseguimos chegar num Natal maravilhoso, um Natal para aproximar as pessoas, para mostrar, ei, a gente está aqui, vamos comemorar quem está aqui, vamos mostrar que a gente pode, né, encontrar beleza ainda na vida. E assim, foi maravilhoso. A primeira edição, que foi ano retrasado, 2021, já foi linda, mas cá para nós, 2022 veio um arraso. Eu fui acompanhar uma pauta com vocês na comunidade ribeirinha. Primeiro que aquela embarcação maceta, né, como a gente fala aqui em Manaus, chegando nas comunidades, tudo brilhoso, tudo ali lindo, Papai Noel, os presentes. E o que foi que mais me chamou a atenção
foi justamente aquela criança com um olhinho assim, caraca, olha só. Aí, o Papai Noel, o Natal veio até aqui, porque ele disse assim, jamais Papai Noel vai vir pra cá. A gente sabe, assim, que não, né, não é comum, realmente, porque nós não tínhamos isso antes, né? Então, foi esse olhar diferenciado por uma população que passou por um momento extremamente difícil, né? Manaus ficou marcada pela questão da falta do oxigênio, então foi uma coisa que foi muito triste para a nossa cidade. E nós já tivemos aquele em 2021 um motivo para encerrar o ano pensando, opa, vamos comemorar? Quem está por aqui, vamos festejar? E aí, em 2022, nós já fomos... O nosso Natal já foi muito maior em todos os sentidos, né? Sim. As nossas embarcações, as nossas esculturas foram, assim, muito maiores do que o ano anterior. E, gente, para esse ano de 2023, aguardem, viu? Me chama pra pauta de novo, me chama. Que aguardem, que com certeza... E o que você falou, Flávia, era maravilhoso, realmente, chegar na zona ribeirinha. Nossa, eu não tinha ainda ido... As vezes que eu trabalhei em zona ribeirinha foi como gestora de instituição, de monitoramento, indo fazer visitas, mas é diferente. Gente, o menino todo entalcado. A gente vê do olhinho brilhando. O olho brilhando, o cabelo todo puladinho, assim, esperando o presente dele. Teve sorteio, eu lembro que teve sorteio. Nós tivemos entregas de cestas básicas, né? Porque, assim, a gente vai falar sempre da palavra responsabilidade social, né? Então, você sabe que a gente vai pensar nessa comunidade. Não é fácil chegar as coisas neles, né? Então, nós levamos, nessas 2 edições juntas, nós entregamos milhares de cestas básicas nessas comunidades, né? E aí, de fato, o Natal para eles, na mesa... Existiu. Foi diferenciado, existiu. Então, e aí, as crianças vendo o presépio flutuante... O presépio flutuante, quando chegava aquele horário que o presépio acendia, os fogos estouravam, era impossível a gente não chorar, olhando as carinhas e falando, gente, o Natal veio pra gente, Papai Noel já veio. Então, assim, é muito maravilhoso você sentir que você está ali fazendo o bem. É a magia do Natal, Exatamente. É o mágico, é aquele sentimento que realmente... Assim, a gente não tá só vendo, a gente tá sentindo. Vivendo. Exatamente. Né? É muito legal, gente, é muito legal. Vou esperar esse ano. Aguardem, é sério, aguardem que em 2023 a gente tem projeto de um Natal ainda muito maior, né? Um Natal, assim, a ideia realmente é descentralizar, não ficar mais só ali na Ponta Negra, a gente conseguir jogar para outros bairros, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Vai ser muito legal. Agora, algo muito legal também é o circo na escola, né? Sim. Fala pra gente, como é que funciona? O circo na escola, ele também é algo fantástico. Vocês vão me ouvir falando sempre essa palavra fantástico, porque eu sou... O que acontece com o circo na escola? Assim, a gente proporciona para aquelas crianças, geralmente daqueles bairros mais vulneráveis, né? A gente proporciona um dia de ver o circo, né? De estar ali, de ver o palhaço, de ver aquele que cospe fogo, que toda vez que ele faz eu fico apavorada quando ele faz aquilo, que eu acho que ele tá... Eu tenho medo da moto que vai ali, que fica girando. Eu falei, menino, gente, vai cair, vai ser atropelado. É incrível. Aí tem o boneco Luizinho, que conversa com as crianças lá, que é um fantoche fantástico. Então, foi algo que deu muito certo, né? A gente teve o apoio das instituições, das escolas, da própria comunidade, porque assim, a gente viu em alguns bairros que eles diziam assim, mas eu não estudo nessa escola, mas eu posso participar? Claro, pode participar, deve participar, né? Porque a gente faz dentro da escola, a quadra da escola. Então, quando as crianças viam aquele monte de gente chegando e tudo, aí já corriam. O que vai ter aí? É o circo na escola. Poxa, eu não estudo aqui, eu posso? Claro que pode. Pode vir sim, entendeu? E é uma ação também que aproxima a criança da escola, né? Tem aquela... Tira um pouquinho daquela visão de só o professor em pé e a criança sentada e dando conteúdo e tudo mais. Então, quanto mais atividades multidisciplinares a gente tem dentro das salas, dentro das escolas, desperta
o interesse maior do aluno para com a escola, para com os professores, para com... Quando você consegue tirar da escola apenas a obrigação de ensinar, que é até errado isso, quando você consegue botar que a escola também é um ambiente para ser feliz, né? É um ambiente em que as crianças podem e devem ir para lá, não só para estudar, mas para aprender a conviver, né? Para aprender a ser sociável, né? E isso é tão importante, a gente pensa que não, assim, vamos fazer o trabalho em grupo. A gente pensa que é algo tão... Mas até hoje, adulto, Flávia, com cabelo branco, a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. É saber entender o tempo do outro, é saber que eu posso vir até aqui, você pode vir até aí, é o limite, eu consigo fazer, eu não consigo, eu posso te ajudar, podemos fazer junto. É que, às vezes, a gente não dá muito peso para essas coisas que a gente vive lá atrás, mas que vai ter um reflexo gigantesco aqui, agora, na fase adulta, quando você estiver velhinho também. Mas é um aprendizado de vida, né? Sim, e a escola, assim, a escola é tudo, né? A gente tem que entender que quando eu tiro, por exemplo, quando eu levo a minha filha para a escola, eu não tô ali querendo só que a minha filha aprenda português, matemática. Exatamente o que você falou agora. É aprender a conviver em grupo, é aprender no trabalho em grupo, que ali, enquanto pequeno, ela vai saber né, ser despachada, falar bem, né, ter domínio de público. E eu conheço pessoas adultas que tremem quando se fala em estar na frente de várias pessoas. E aí, com o circo na escola, tem um certo momento em que os participantes chamam as crianças. Que legal. Gente, é fantástico como eles ficam lá pulando, querendo ir. Falou em criança, é meu ponto fraco, cara. Eu já fico toda É muito lindo, sabe? Assim, e assim, nós estamos já com os estudos para ter a edição deste ano, que ainda não aconteceu até agora, mas a gente já está né, trabalhando direitinho as diretrizes para que tenha, a partir desse segundo semestre, a nova edição. E aí a gente vai, sim, passar para vocês, para vocês poderem acompanhar. E volta aqui com a gente também para falar... Flávia, a gente já tá aqui com o circo na escola. Volta aqui com a gente e a gente conversa. Aí a gente já traz até um palhaço aqui. Não, assim, dos números do circo, qual que você gosta mais? Caramba, eu sou apaixonada por circo, gente. Mas assim, nós, no circo na escola, nós temos esse momento que é com o fantoche, que é o Luizinho, que ele inclusive tá todo final de semana na Ponta Negra. Olha. Ele é muito 10, assim. É impossível não rir com ele, sabe? Então, assim, eu acho que talvez ali já fique todo mundo esperando o boneco Luizinho chegar. Então, legal. É muito bom. Eu não conheço o boneco Luizinho. Vai pela Ponta Negra caminhar, assim, bem caminhando, que quando tu vê aquele monte de gente junto, já sabe que ele tá por lá. Que legal. Vale a pena, tu vai rir demais. Leva teus filhos. Eu gosto. Sabe o que é legal que eu coloco pra eles assistirem, né? O desenho e tudo mais. Aí depois eles vão se distraindo e eu que fico assistindo o desenho sozinho, depois eu me toco e falei, opa, peraí, vamos lá voltar. E prende nossa atenção, né? Ai, gente, criança é uma figura, eu adoro demais. Silvia Lopes, assessora técnica do Fundo Manaus Solidário e também conselheira municipal da pessoa com deficiência e da assistência social. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente no Escuta Mana. A porta está fechada aqui do estúdio, mas eu vou já abrir. Então as portas vão ficar abertas para que você retorne aqui com a gente. Fala, Flávia, a gente tem um projeto muito legal, bora divulgar, bora falar. Vem aqui. E o microfone já tá todo ligado para você. Prazerzaço, viu? Assim, foi muito bom estar aqui, gente, de verdade. E é isso, assim, poder falar um pouco do que nós fazemos lá no Fundo Manaus Solidária, poder dizer para as pessoas que, assim, opa, o fundo existe, para isso nós estamos aqui, né? É importante, rapidinho, para encerrar, Flávia, que a gente diga assim, ó, o fundo, ele não é só algo... Como as pessoas costumam falar, cabide de emprego, né? Que as pessoas têm muito essa mania. Porque eu ainda não tive essa sorte, mana. Eu sou funcionária pública daquela que rala, tá? A gente ali trabalha demais, de verdade, tá? Então, assim, as portas do Fundo Manaus Solidária também estão abertas para que vocês conheçam, para que vocês saibam realmente o que a gente faz e o quanto a gente se dedica, cada um ali. Nós temos essas parcerias com as OSCs e essas são parcerias que são eternas, né? Porque a gente cria vínculos com as
prática, com as instituições. Então, assim, eu sou capaz de dizer qual é a instituição que trabalha com pessoa com deficiência, qual é que trabalha com idoso, qual é que trabalha com a reciclagem de material. Eu sei onde fica, eu sei onde é. Então, é magnífico você ver a política pública realmente acontecendo. E o Fundo Mundial Solidária faz isso através desse fomento com as OSCs, né? E fora isso, que talvez eu não tenha falado do decorrer da minha fala, a gente complementa muitas ações que as outras secretarias não fazem, ou não conseguem terminar, ou não conseguiu concluir, faltou gente, lá tá o Fundo Manaus Solidária, tá? Esse nome aí, Manaus Solidária, é isso mesmo, tá? A prefeitura tá em todo lugar, a prefeitura tá tentando ser cada vez mais solidária, mais humana. E é isso, foi um prazerzaço, amor. Imagina, o prazer foi todo nosso. Muito obrigada por todo o ensinamento, por todas as palavras. É o que eu gostei dessa edição, que a gente chorou, a gente riu. E tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Obrigada, amor. Beijo grande pra você. Gente, esse foi mais um nosso episódio do Escuta Mãe. Espero que você tenha gostado. Foi uma delícia fazer. E é óbvio que eu te espero na próxima edição. Beijo e até lá. Tchau.